Strong. Tá bom. Para passar o próximo. Então, em relação ao tratamento, né, fisioterápico, logicamente, a proposta, como eu falei ontem, falei na apostila, não é você vai tratar assim, assim, assim. Não. Cada profissional tem a sua própria maneira de tratar. Eu acho que essa autonomia, né, é de cada um, tem que ser respeitada. Nós chegamos aos mesmos lugares, às vezes, por caminhos diferentes. O que importa é a coerência do que você vai fazer, o bom senso que você vai usar e as prioridades que você vai ter que ter em relação ao que você vai propor, né? Então, independente de qualquer que seja o tipo de quadro, medição de sinais vitais, né? Já falamos ontem da importância não só ao exame, como antes do atendimento, porque isso pode direcionar algumas coisas. Além da medição de sinais vitais, aquela avaliação básica de continuação e a ausculta percussão. Antes de nós entrarmos especificamente na fisioterapia respiratória, que também não é um hábito, né, as pessoas fazerem, porque quase sempre o que a gente observa, o fisioterapeuta vai direto ao ponto prioritário, mas esquece que algumas coisas, pré-cinesioterapia ou pré-fisioterapia respiratória, podem ajudar muito. Como nós falamos ontem, o paciente ficou acamado em um leito desconfortável, né? Agredido, invadido, com dor, com alarmes, tubos, drenos, sondas, acesso venoso, monitoração, apito de um lado, apito do outro lado, né? Vocês terem uma ideia, há pacientes em coma, não coma induzido, em coma por conta neurológica mesmo, que fazem sangramento gástrico por estresse, em coma Glasgow 3. Né? Então, imagina a pessoa mais desperta. Faz sangramento digestivo por estresse. Então, é uma coisa extremamente grave, né? Essa agressão que a pessoa sofre. E mais as manipulações, e mais as punções, e mais a aspiração traqueal, que é uma das coisas que mais incomoda, né? Enquanto é só pelo tubo, menos, mas quando é por via fisiológica, via anatômica. Então, ele tem tudo para sentir dor e sente dor, e tem tudo para estar encurtado e está encurtado, né? Então, se você começar um tratamento com alongamento e relaxamento, isso vai trazer uma diferença brutal na sequência do seu atendimento. Principalmente se o paciente está acamado, né? Não é um paciente que se desloca, que vai ao seu consultório, que vai à clínica, né? Falando do paciente que você tem acamado e mesmo que vá à clínica, às vezes também sente necessidade disso. Então, se você fizer um alongamento de cabeça e pescoço, né? Alongamento de toda a musculatura lateral de pescoço, esternocleido, escaleno, trapézio, né? Se fizer um tracionamento manual da cervical, né? Alongar trapézio junto com rotação de cabeça e pescoço, enfim, a maneira que vocês acharem mais adequada,
alongamento de peitorais, está tudo encurtado, né? Alongamento de peitorais, liberação da escápula, que está totalmente aderida, né? O paciente ficou lá acamado, né? Com a escápula imprensada no leito, né? Então, liberação de escápula, liberação de ombro, alongamento de membros inferiores, alongamento de panturrilha. Nossa, isso traz uma sensação de conforto. Isso já deve começar a fazer lá ainda no CTI, mas nem sempre a gente tem possibilidade por conta do quadro clínico, né? Mas sempre que é possível, a gente já começa nessa fase. Então, o alongamento e relaxamento com pré-terapia, principalmente nas pessoas que estão acamadas, que estão muito encurtadas, estão muito tensas, né? Sentem muita dor, estão inseguras, estão ansiosas. Isso ajuda muito depois, muito. Sensação de bem-estar, a sensação de tranquilidade, de conforto, ajudam muito a pessoa e vão ajudar muito também a você na hora de começar a fazer os outros exercícios, tá? Então, é muito, muito bem-vindo o alongamento, relaxamento, cabeça e pescoço, tronco, membros inferiores, membros superiores e cintura. Cintura escapular e cintura pélvica, né? Dissociar essas cinturas, porque isso vai depois, aquela pessoa vai andar em bloco, vai ter dificuldade para dissociar, vai tropeçar, vai cair. Então, parece que não, mas essa dissociação feita de forma lenta, passiva, é muito importante. Mas quando eu falo alongamento, não é aquela coisa de esticar e voltar, não. Alongamento é a posição mantida 20 a 30 segundos para cada uma, porque senão não adianta nada. Você com atendimento longo, respeitando o comprimento de fibra, respeitando o retorno da sua musculatura ao relaxamento, né? Você alonga aqui, peitorais, fica lá 30 segundos, depois volta bruscamente. Tá? Foi tudo embora que você fez, né? O alongamento, né, de uma forma eficaz, depois o retorno de uma forma lenta, respeitando o comprimento de fibra, né? Respeitando a lei do tudo ou nada, né? Da biomecânica. Isso é muito importante. Em relação à fisioterapia respiratória, que é o foco prioritário, prioridade zero, nós temos algumas coisas para questionar, né? Em relação... Pode falar. Eu vou só lá fazer pipi, tá? Vai lá. Muita água. Não pode não, hein? Ó o copo. Nossa, você bebe esse copo todo? Eu bebo Bom. 7 copos desse por dia, de 500 ml. Eu bebo também, garrafinha. Eu bebo as 3 Então, garrafas. tá vendo? Vocês estão fazendo a ingesta correta. 3 litros. Conta de E mentira. você, tá fazendo ou não? Eu? Tem que beber. Nem a metade. Ai, Eu tomava muita água. Agora, estou ficando rebelde. Estou bebendo aqui um pouquinho cada vez, mas muito menos. você mora onde? Atualmente moro em Portugal. Tem um monte de amiga que mora aí. Tem? Então, depois você faz o contato para a gente manter. Uma de Maceió tá aí. Já tem 3 meses. Aí, em dezembro, ela volta, depois volta de volta. Ela mora onde? Ai, gente, ela falou, eu esqueci o nome, onde tem um parque. Gente, como é que chama? Depois eu vou perguntar para ela. Aqui tem muitos parques. Aí eu não sei. Em todas as cidades tem muitos parques. Vou perguntar para ela. Eu estou aqui na cidade do Porto provisoriamente, estou na casa de um primo meu até mudar, né? E ele mora perto do parque aqui da cidade. Nossa, um parque belíssimo, enorme. Não dá para você ir num dia só. Que bom. Então tem muitos parques, muitos. Eu vou depois para outra cidade que também tem 2 parques grandes. Então aqui tem muito essa coisa de verde, né? Parque, né? Valorizam muito essa coisa do verde, sempre todos eles com lagos e muitos patinhos e gansos.
e filhote de pato. Interessante, né? É, legal. Mas eu morava na Tijuca, no Rio. Ah, Tijuca também é legal. Foi o primeiro bairro que eu morei, que eu sou de Minas. Aí, quando eu vim para cá, Sério eu mesmo? morei lá, Você mora onde agora? Flamengo. É mesmo? Perto do IBMR? Não, não, não. Ah, Eu moro no esquina do Paissandu. O na professor Paissandu? Hermínio morava aqui do lado. Quem? Professor Hermínio. Ah, morava aí perto? É. Ah, é? Flamengo é muito bom, né? Ah, eu gosto. Tá, tá Aterro. perto do parque, né? Tá perto do É. Parque Flamengo, né? Dá para fazer uma caminhada, dá para. É. Sim, para vocês. Gente, Cisteína. Que é isso? Que é isso? Acetilcisteína. Ah, se fosse ser xixi que você fez. Levei, eu levei também um susto. pensei, sabe? Levei um susto. Falei, a Karina endoidou de vez agora. Oh, ela foi lá, trouxe no copo, ó, gente. Para comprovar, né? Sei lá, esse pessoal é doido demais. Olha só, porque eu aprendi com o urologista da minha mãe o seguinte: fez o xixi, tem que beber um copo d'água. Entendeu? Ah, É. Ele Mas, diz, mas não é para beber o xixi, não, né? não é para beber o xixi, não. Mas como eu tenho que tomar acetilcisteína agora, então eu vou tomar logo. Levei um susto, né? Eu também. Eu falei, ué, Coincidência ou não, né, Renata? Vou fazer a pipi. cor, sei lá. É. E tem tratamento que a pessoa tem, né? Alguns tratamentos que a pessoa toma Tem a um própria negócio urina, né? desse aí, Tem um tratamento assim. Tomava xixi, ela falava para mim que tomava o xixi dela. Tem um negócio desse. Então, Tem gosto para tudo. Totalmente para tudo. É uma loucura de cada um, né? É, Tratamento que eu experimentei, não. Espero não ter que também não. experimentar. Você já ouviu falar que a acetilcisteína é bom para quem tem fibrose pulmonar? Que saiu. Fibrose? É, Não, fibrose não. é. Aí o meu pneumologista, ele falou, pelo sim, pelo não, entendeu? Se É. saiu, vai tomar, porque já tem fibrose mesmo, já tá ruim mesmo. Agora, Os meus pacientes tudo tomam, tem pulmão. mas aí, veja bem, vocês têm que tomar com cuidado, né? Pode Porque rir, né? a partir do momento que a secreção está mais fluida, não deve tomar de uma forma excessiva, porque a acetilcisteína também favorece o broncoespasmo, se você ficar usando de forma a longo prazo, né? Então, está com secreção retida, precisa fluidificar, Aí né? toma, né? Além da água, pode ajudar a acetilcisteína, principalmente em pessoas vasidosas que têm essa dificuldade da ingesta hídrica, né? Mas perceber que fluidificou não precisa, não mantém sempre, porque a acetilcisteína também incentiva a reatividade brônquica, também ajuda a formar broncoespasmo. Então, tem que tomar com cuidado, tá? Entendi. Bom, então, em relação ao que nós estamos vendo, se o paciente usa CPAP, nós podemos, de acordo com a necessidade, usar a própria máscara durante o atendimento, né? Nada impede que ele faça um trabalho cinesiológico de extremidades. Respiratório não, porque incomoda, né, para você fazer um trabalho diafragmático. Mas, por exemplo, você precisa fazer um trabalho voltado para melhora muscular de membros inferiores, membros superiores, e o paciente ainda relata cansaço, você pode fazer associado a CPAP, né? E se está usando o oxigênio, pode fazer junto com a CPAP o oxigênio, aproveitar o mesmo momento e fazer a cinesioterapia de extremidade. De tronco não, mas de extremidade pode ajudar, tá? Não tem nenhum problema. A nebulização foi o que eu falei, né? A maneira correta de fazer o conteúdo todo. Então, pelo seu exame, antes de começar o tratamento, se você achar que ele precisa nebulizar, então você pode aproveitar a própria nebulização junto com o exercício respiratório, né? O aerosol é usado da maneira que eu expliquei para vocês, passarem para ele,
para poder realmente aproveitar o máximo do medicamento, mas não deixar de fazer o enxaguamento bucal. Tá? Há situações em que mesmo que se esse paciente já esteja em domicílio, ele precisa da aspiração traqueal, principalmente em pessoas mais idosas ou que tiveram um comprometimento muscular mais acentuado e que não tem uma força de tosse, né? Ou seja, não tem uma contração de musculatura expiratória muito eficaz, né? Então, nesses casos, a gente não tem como fazer a não ser a aspiração traqueal, né? Então, a aspiração traqueal, vocês sabem de todos os cuidados que a gente tem que ter em relação à parte de esterilização, né? Higiene, mas existem alguns procedimentos que são importantes. Primeiro, quase sempre quando o paciente está em casa, ele vai usar a própria via anatômica para respirar. Essa aspiração traqueal é mais difícil, porque você vai precisar aspirar com total resistência por parte dele, né? Ninguém vai consentir uma aspiração sem reagir contrariamente, né? Então, eu sugiro que, se for possível, faça uma aspiração somente pela cavidade nasal. Tá? Pela cavidade oral, tem dois problemas. Primeiro, que dificilmente a gente consegue alcançar a região da traqueia, o paciente ou trinca ou desloca a sonda com a língua, né? E, além disso, nós temos um problema muito mais grave, que é quando a sonda ultrapassa a metade posterior da língua, a gente ativa o reflexo de vômito, né? Então, a aspiração pela cavidade oral é muito propensa a provocar refluxo, né? Então, de preferência, a gente vai aspirar sempre pela cavidade nasal, a não ser que você tenha uma cânula de Guedel com você. Essa cânula de Guedel, ela tem um formato assim ondulado, né? Ela se encaixa sobre a língua, né? Exatamente porque ela tem uma curvaturazinha assim. É um tubinho chato, tem uma curvatura, se encaixa na boca e a parte que fica para fora fica entre os dentes, né? No orifício que ela tem, você introduz a sonda de aspiração. Então, isso invalida o refluxo, né? Isso não provoca vômito. Você coloca a cânula, né? Chama cânula de Guedel, G-U-E-D-E-L. Você pode ter com você uma cânula de Guedel e esterilizar em casa, se você quiser, né? Então, você coloca a cânula, introduz a sonda pelo orifício da cânula. Então, não tem um desconforto, né? E, na prática, a maioria das pessoas não tem essa cânula disponível, mas quem tiver, facilita muito você ter junto com seus instrumentos uma cânula de Guedel esterilizada, né? Para usar se for necessário. Se não tiver, é o ideal que você use a aspiração pela cavidade nasal. Antes de aspirar, se o paciente está usando catéter de oxigênio, vamos aumentar a oferta de oxigênio, né? Então, ele está lá usando 2 litros por minuto. Vamos aumentar essa oferta de oxigênio para uns 5 litros, mais ou menos. Deixar ali por uns 15, 20 minutos, para dar a ele uma reserva, né? Porque quando você aspira, você rouba oxigênio também, né? Então, depois que você faz a sua oferta de oxigênio, aí nós vamos fazer a aspiração. A aspiração vai ser sempre com uma sonda mais fina que seja possível. No máximo 12, no mínimo 8. A média
a sonda 10 é muito eficaz, porque ela é útil para secreção mais espessa e é bastante maleável, né? E passa pela cana de Guedel. Não tiver sonda 10, pelo menos 12. Mais que 12 não faça, porque a sonda ela é mais grossa, é mais rígida, ela machuca, ela incomoda, tá? Vamos introduzir a sonda com ela fechada, tá? Então, vamos embeber a sonda, né, com a luva estéril, você vai segurar a sonda. Vamos embeber essa sonda em uma solução de xilocaína ou lidocaína, né? Então, vamos bisuntar a sonda com xilocaína ou lidocaína para ser o menos traumatizante possível, né? Quando passar pela cavidade nasal. Vamos introduzir a sonda fechada, porque a pessoa consegue respirar, né? Então, você bloqueia no tubinho de látex, ou então empurra a sonda com ela dobrada, de uma forma fechada, para não roubar oxigênio, não bater nas paredes do nariz, né? E do nasofaringe, porque isso rompe capilar, sangra. Então, vamos introduzir a sonda fechada. Você vai sentir, em determinado momento, que vai haver ali uma batida em alguma estrutura. Se a sonda estiver posicionada corretamente, ela vai bater na glote. Isso vai fazer com que o paciente tossir muito. Nessa hora, quem não tem muita experiência fica assustado e tira a sonda. Não tem que tirar a sonda, mantém ela fechada, mas deixa ela lá. O paciente vai tossir. Quando ele for respirar novamente, ele vai abrir a glote. Quando ele abre, você deixa a sonda aí. Então, você vai estar exatamente na traqueia. Tá? Aí é só deixar a sonda aberta e aspirar. Não precisa ficar com o negócio de enfia e puxa, você não está desentupindo nada, né? Então, você vai introduzir a sonda parada. Quando o paciente tossir, deixa a sonda lá parada. Quando ele abrir a glote para respirar, a sonda mesmo vai embora, pela própria ação inspiratória. Tá? Mais ou menos 15 a 20 segundos e fecha a sonda de novo. Não precisa tirar a sonda. Fecha a sonda, deixa a pessoa descansar. Não fique empurrando e trazendo, a sonda tem que ficar parada. O máximo que você vai fazer é girar a sonda por causa dos orifícios que ela tem. Tá? Mantenha o oxigênio alto, deixa a pessoa descansar. Está acompanhando com o oxímetro, né? Quase sempre você vai ter o oxímetro à mão para perceber se a saturação está diminuindo. Dá para continuar? Vamos abrir de novo a sonda. O mesmo procedimento. Percebeu que não tem mais secreção, não tem mais nada ali para aspirar? Fecha de novo a sonda, retira a sonda, descarta a sonda, mantém o oxigênio ainda alto. Mais 15, 20 minutos, retira a sonda. Tá? Ou retira a sonda. Desculpa, diminui o oxigênio de novo. Tá? Bom, a umidificação nós já comentamos, né? Pode ser no ambiente em torno do rosto do paciente, pode ser diretamente na via respiratória. A desobstrução brônquica, você pode utilizar procedimentos manuais e não manuais, né? Quando o paciente é cooperante, quando o paciente é participativo, você tem a EPAP, né? Que ajuda muito a desobstrução brônquica, né? Que é a expiração contra a resistência da válvula da PIP, então isso força o prolongamento do tempo expiratório, isso mobiliza muito a secreção. Pode usar simplesmente a expiração forçada, pode usar o flutter, né?
O flutter para secreção alta ajuda bastante também a desobstruir. Ou o shake, né, que é o equivalente brasileiro, que tem uma vantagem sobre o flutter que você pode usar com o paciente deitado de lado, né? Porque o cachimbo vira. No flutter ele não vira, não gira, né? Então você não pode usar com a pessoa deitada. Tem a tosse assistida. A minha internet caiu. Você tinha, antes do EPAP, você tinha falado alguma coisa? Porque eu não escutei. Eu falei dos cuidados da aspiração traqueal, né? Depois que você acaba, volta o oxigênio quando a pessoa descansar. A umidificação, aquilo que eu já falei antes, ou do ambiente, ou com a máscara, né, de Wilson. E a desobstrução bronco você pode fazer com o paciente que é cooperante, você pode usar ou a EPAP, né, ou a expiração forçada, o flutter ou o shake, né? E a tosse assistida, né? Aquela com a contração brusca abdominal, se ele tiver uma força boa. Ou então a expiração com a glote aberta, que ele faça o atrito. Esse tipo de movimento, ele vai sentir vontade de tossir, se a secreção for alta, ele consegue expectorar. E você pode lançar a mão das manobras manuais de desobstrução brônquica, né? A que vocês têm hábito ou não de usar, mas em alguns lugares onde você não tem nenhum tipo de recurso, você pode lançar a mão da compressão torácica, da vibração torácica, da tapotagem, enfim. Você tem vários procedimentos, né? Que cada um tem o seu. Falar em tratamento é muito complicado. Não, isso aqui você faz que é bom, isso aqui você não faz que é ruim. Eu não faço dessa maneira, e a Karina lembra disso na graduação. Quando a gente falava de tratamento, eu não falava o que era bom, o que era ruim, né? Eu falava no que existia. Agora, você como profissional é que vai utilizar, né? Então, isso é ruim porque acaba influenciando o aluno ou o profissional recém-formado a não experimentar. Eu acho que todo mundo tem que estar aberto a experimentar de tudo, né? E você vai perceber que para o paciente A, essa conduta foi boa, para o paciente B já não foi, né? O que importa é que você tenha domínio da técnica, que você saiba indicar e saiba perceber se ele é útil ou não para aquela pessoa, né? Então, se você tem um resultado bom com aquela técnica, não precisa ficar usando uma porção ao mesmo tempo, né? Nós temos que ter vários cuidados, nós temos que ter algumas restrições, algumas contraindicações que devem ser levadas em consideração também, tá? Então, é muito importante que a gente faça essa separação. Então, desobstrução bronquial, a gente pode ter várias propostas diferenciadas, mas quanto mais for ativa a participação do paciente, melhor vai ser indicado os procedimentos não manuais, né? Quando houver uma participação ativa, aí você usa o recurso manual, tá? O nosso grande problema em relação ao tratamento da fisioterapia respiratória está focado na cinesioterapia respiratória. Acho que aqui é o ponto onde nós temos mais coisas a ponderar. A cinesioterapia respiratória vai ter como principal proposta o quê? Nós vimos que a principal função do sistema respiratório é trazer o oxigênio do ar atmosférico, né? E eliminar o excesso de CO2. Isso acontece por meio da ventilação, né? O objetivo básico da ventilação é que ela seja a melhor possível com o menor esforço possível. Ou seja, respirar como está respirando agora. Você nem sabe o que está respirando, porque você não sabe nem qual é o músculo que está sendo usado.
né? E, nesse momento, está no automático. Mas, logicamente, que o nosso paciente vai ter uma restrição ou uma obstrução, ou as duas coisas juntas. Então, nós vamos ter que melhorar o quê? A qualidade dessa ventilação, né? Em termos de volume e em termos de esforço. O que nós queremos com o nosso paciente é que ele volte a respirar de uma forma suave, exatamente como nós estamos respirando, tá? Então, logicamente, quando nós falamos em melhorar a ventilação, nós pensamos sempre, vamos melhorar a expansibilidade. Sim. Se eu quero melhorar a ventilação, significa que eu quero aumentar as áreas de troca, né? Se eu quero aumentar as áreas de troca, significa que eu quero dar maior capacidade ventilatória para ele. Então, nós pensamos na expansibilidade, né? Bom, vocês observaram aí durante a pandemia, né, no início da pandemia, muitas pessoas fazendo vídeos, né, mostrando os exercícios respiratórios, né, que deviam fazer. Vocês podem ter observado que, basicamente, todos eles eram iguais, né? Levanta o braço, abre o braço, né? Visando expansibilidade. Então, se nós formos voltar aqui no que nós vimos ontem de anatomia, de biomecânica, quem garante essa expansibilidade de uma forma totalmente eficaz é o diafragma, né? E quando eu faço um movimento inspiratório, levantando os braços, ou fazendo uma abdução horizontal, mas se eu não estou usando o diafragma de forma potencialmente boa, eu questiono realmente se a gente está melhorando essa expansibilidade. Eu não quero aumentar a expansibilidade de tórax, eu quero aumentar a expansibilidade pulmonar, né? O movimento de gradil costal vai acompanhar o movimento que o diafragma faz. Então, quando vocês forem fazer um tratamento sem terapia respiratória, eu estou trazendo aqui uma ponderação para vocês refletirem sobre aquilo que a gente vê acontecer na prática. Se eu tenho um músculo que foi criado essencialmente para ventilar, né, é o diafragma, e se nós sabemos que não funciona mecanicamente esse diafragma, e quais são as consequências desse movimento, por que eu vou fazer um trabalho usando musculatura acessória? Se eu sei que o diafragma, ao contrair, empurra o conteúdo abdominal para baixo e para frente, correto? Ele não inverte, ele acomoda as hemicúpulas, empurra o conteúdo abdominal para baixo e para frente. O que ele faz ao contrair dessa maneira? Ele aumenta a pressão intraabdominal, né? Quando o diafragma contrai, ele aumenta a pressão intraabdominal. Se ele aumenta a pressão intraabdominal, por consequência, a pressão intratorácica diminui, né? Então, se eu reduzo a pressão intratorácica, o ar que vem do meio externo vai entrar com um mínimo de resistência, se espalhando de forma longitudinal, transversal ou lateral e antero-posterior, né? Então, vamos ter um movimento de alça de balde, principalmente, o movimento de braço de bomba, finalmente. O diafragma responde por aproximadamente
80% de todo o ar inspirado. Então, quando eu quero realizar um suspiro, que eu uso a musculatura, obrigatoriamente a musculatura torácica, estou complementando os outros 20%, quando eu faço uma incursão máxima. Então, se eu faço um treinamento voltado para a conscientização diafragmática, eu já estou garantindo 80% dessa expansibilidade pulmonar, com um mínimo de esforço, longitudinalmente, lateralmente, que é exatamente na região onde nós temos a maior concentração alveolar, né, que é nas bases, e anteroposteriormente. Né? Os pulmões se expandem nos 3 sentidos. Quando eu vou fazer o movimento associado de braços, né, e de pernas, se houver necessidade, é num período posterior a todo esse treinamento inicial do diafragma. Então, se eu tenho... você conheceu lá no Pedro Ernesto o Joel, o terror? Não lembro, não. Você fez estágio onde no Pedro Ernesto? Foi na ortopedia, né? É. Joel é um amigo nosso do CTI, ele falava um termo que eu acho muito interessante, que é a reapropriação do diafragma, porque, na realidade, ele é um músculo que funciona sozinho. Quando você está em repouso, quem trabalha é ele. Quando você está dormindo, quem trabalha é ele, só ele. Então, ele garante a nossa ventilação o tempo todo, apesar de você suspirar, mas o básico da ventilação quem garante é o diafragma. Então, você não vai reeducar uma coisa que não precisa. Na verdade, você vai reapropriar as características que eles têm potencial de melhorar a performance deles numa respiração voluntária, com o comando seu. Né? E você usar esse treinamento é fundamental para você readquirir essa expansibilidade. Eu estou usando aqui, é a barriga que cresce, né? Como é que eu estou? Né? Inclusive, até muitos fisioterapeutas falam, enche a barriga de ar. O paciente fica até confuso, porque sabia que encher de ar é os pulmões, agora vai encher a barriga de ar, não entende nada. Né? E, na realidade, se eu vou encher a barriga de ar, não tem ar no pulmão. Né? Então, você tem que dizer para ele, explicar como funciona o diafragma e dizer por que você quer que ele distenda a barriga. Exatamente para poder entrar o ar nos pulmões, com o mínimo de resistência. Então, essa coisa de você usar membros superiores e membros inferiores junto com... não vai aumentar a expansibilidade. Isso vai dar uma característica melhor muscular. Para que eu vou trabalhar peitorais, trabalhar trapézio, trabalhar musculatura escapular, se eu quero melhorar a expansibilidade pulmonar? Quem dá isso é o diafragma. Então, o nosso trabalho inicial de ciência terapia respiratória é voltado para ele. Voltado para ele. Eu tenho uma história pessoal, porque eu tenho uma espondilite, né, anquilosante, e quando eu estava começando a faculdade, eu tinha crises, não sabia ainda que era espondilite, né? Essa foi diagnosticada quando eu tinha 82, quando eu tinha 28 anos, mas ela começou com 17. E, na época da faculdade, eu estava com 20. Eu tinha crise assim de... Em repouso, e minha musculatura abdominal entrava em espasmo. Por dor lombar, né, na região do sacro ilíaco e tal. Então, eu tinha muita dificuldade, caminhava muito curvado, foi um início complicado. E nós tínhamos lá nós não tínhamos propriamente naquela época uma clínica escola, a gente tinha uma sala ali,
atendimento e que nós fazíamos um trabalho de prática e, ao mesmo tempo, de atendimento a pessoas. E nós tínhamos um monitor, um grande colega, um grande amigo, que faleceu no ano passado, o Otávio Mariani. Ele era, depois do Rio, ele foi lá para a Universidade Federal de São Carlos, foi um grande mentor nosso na época, e ele era responsável por essa sala, e ele começou a me tratar, ainda sem diagnóstico condilítico, mas em função de todas as minhas alterações posturais, né, daquela época. E eu tenho, na minha estilometria, eu tenho uma restrição moderada, a minha responsibilidade, a minha complacência não é total, mas eu tenho um ótimo diafragma, porque ele fez um treinamento direcionado comigo em relação ao diafragma. Eu uso o diafragma basicamente o tempo todo. Mesmo quando eu quero fazer a respiração voluntária, é com o diafragma que eu faço. Eu tenho uma restrição moderada assintomática, eu tenho uma restrição de complacência, mas eu sou totalmente sem sintoma, porque eu tenho um diafragma muito bem trabalhado. E muito bem trabalhado não por conta de fazer carga, fortalecimento, não, pelo simples fato de usá-lo de uma maneira intensa. Como os iogos também têm um ótimo diafragma, eles trabalham o tempo todo fazendo trabalho diafragmático. Eles botam o diafragma quase no teto. Eles empurram aquele abdômen e estão lá para cima. Então, eu vi, quando eu fiz trabalho comigo mesmo, e uso com as pessoas, os pacientes, como o resultado é fantástico. Então, eu não precisei fortalecer nada, trabalhar nada de expansão. Lógico, se eu quiser melhorar a musculatura, né, torácica, cintura escapular, é uma coisa. Agora, voltado para a respiração, eu não preciso de mais nada. Então, esse é um ponto que a gente polemiza muito, porque o fisioterapeuta trabalha com extremidade e o diafragma, que é bom, nada. Pode falar. Falou alguma coisa? Não. Não. Então, o diafragma, que é bom, você não vê muito. Mas o paciente não consegue. Lógico que ele consegue, isso é uma coisa que ele tem com ele. Só que na hora de você treinar de forma voluntária, às vezes a gente se enrola, né? Todos nós temos padrão cruzado. Esse padrão cruzado é automático, né? Quando você quer prestar atenção nele, você não erra. Você anda com o braço de um lado e a perna do outro. Quando se torna isso consciente, você erra, né? Você não consegue. Isso está no automático o tempo todo. O diafragma também. Mas nós temos a possibilidade de trabalhar com ele quando nós quisermos. Então, na minha visão, que eu queria exatamente fazer para vocês essa reflexão do tratamento do pós-Covid, o diafragma é o principal músculo a se ganhar depois na recuperação do paciente, né? Aí, isso, logicamente, vai repercutir na expansibilidade. E onde é que nós queremos melhorar as áreas de troca? Basicamente, não tem mais alvéolo. Onde tem mais alvéolo? Na base. Então, qual é a posição melhor para trabalhar com esse paciente? Sentado, em pé, né? Podemos fazer exercício com ele na posição prona? Podemos, mas não mais para o diafragma, porque ele vai ter dificuldade de empurrar o conteúdo abdominal para baixo. Mas não que se impeça de fazer, né? Então, a partir de uma expiração forçada, que o paciente contrai eficazmente, ativamente o abdômen, fica mais fácil entender que ele agora vai ter que empurrar esse abdômen para frente. Então, vocês vão escolher a maneira mais adequada, mas o fundamental é que esse diafragma trabalhe. Aí nós pensamos assim, bom, se eu tenho esse diafragma com essa qualidade, eu já vou estar com metade do tratamento cinesioterápico respiratório feito. Mas e aí não vamos usar um incentivador?
Aí vem aquela coisa do incentivador a fluxo, incentivador a volume. Bom, mas eu vou usar um incentivador a fluxo para melhorar a expansibilidade. O incentivador a fluxo pode ajudar a melhorar a expansibilidade? Olha, qual é a proposta do incentivador a fluxo? Você trabalha exatamente com velocidade, né? O incentivador a fluxo é para trabalhar com velocidade. É para ajudar a abrir alvéolos, né? Então, você trabalha com fluxo alto, tá? Mas, infelizmente, as pessoas usam o incentivador a fluxo com a musculatura acessória contraindo. Você não observa na prática nenhum paciente usar um incentivador a fluxo contraindo o abdômen, contraindo o diafragma. O pessoal puxa tudo aqui em cima, né? Puxa a bolinha levantando aqui. Levanta os ombros, levanta o pescoço, levanta o elevador da pálpebra, né? Até a sobrancelha levanta. Diafragma que é bom, nada. A barriga está lá dentro contraída, coitado. Está usando musculatura acessória o tempo todo. Então, o incentivador a fluxo tem sua indicação? Tem. Terectasia, derrame pleural, pós-pneumotórax, pós-cirurgia de andar superior do abdômen. O incentivador a fluxo é muito bom para evitar que faça fechamento dessas unidades. Mas a proposta não é levantar as 3 esferas desarvoradamente, desesperadamente, usando musculatura acessória. Qual é a proposta? Vai levantar uma esfera só, né? Então, eu puxo lá a esfera e sustento. A proposta do incentivador a fluxo não é levantar as 3 esferas, é levantar uma que seja e sustentar a esfera com fluxo alto. Então, puxo, sustento um segundo e deixo a esfera descer calmamente. Então, o treinamento com incentivador não é aquela coisa de levantar as 3 esferas e baixar. Levantar, o paciente cansa, fica ansioso porque não consegue levantar a segunda esfera, você não pode dizer para ele que tem que levantar as 3. Não precisa usar resistência no primeiro momento, não tem por que usar resistência. E ele vai ganhar expansibilidade se você conseguir fazer o uso do incentivador a fluxo, podendo usar o diafragma ou não, mas fazendo a inspiração, ou seja, com fluxo alto, sustentando. Se a gente quer abrir unidade alveolar, se eu abro e fecho com a mesma intensidade, eu não estou conseguindo manter nada aberto, né? É igual efeito sanfona, a pessoa faz aquela dieta toda, perde peso, depois come tudo de novo, enche tudo. Então, então, exatamente assim que fica aqui. Então, vai usar um incentivador a fluxo, né? Porque tem unidades fechadas, ótimo. Mas não vai ser para ganhar expansibilidade, porque não vai ganhar. Se vai trabalhar com musculatura acessória, não vai adiantar. Então, se você quer usar incentivador a fluxo, tem que ficar claro que é para você abrir unidades. Abrir unidade, você vai puxar, sustentar e depois soltar. À medida que ele vai abrindo unidade, ele vai naturalmente elevar a segunda esfera. E lá na frente, a terceira esfera. Por isso é que o incentivador a fluxo não é para a pessoa ficar fazendo sozinha. Não é para substituir o atendimento. Vou atender o senhor do quarto andar, você fica fazendo aquilo. Então, ele vai ser atendido pelo doutor Respirão e você vai atender outro paciente. No final, esse paciente que ficou usando o Respirão não fez nada direito. Então, o incentivador a fluxo tem a sua indicação, mas não é aleatória. Não pode ser usado para treinamento de musculatura torácica alta.
E é o que, infelizmente, a gente vê, na maioria dos casos, acontecer. No segundo momento, o paciente já conseguiu abrir essas unidades, né? Já melhorou da expansão, porque ele tem unidades abertas. E eu quero manter o treinamento. Aí eu vou fazer esse trabalho do incentivador com o diafragma associado. Em vez de eu puxar aqui em cima, eu vou puxar contraindo o diafragma. Tá? Isso é difícil. Não é simples, não. Isso demora. Então, será necessário eu usar o incentivador a fluxo tão imediatamente, já que a pessoa vai ter dificuldade? Então, vamos usar o diafragma. Vamos exercitar o diafragma. O resultado vai ser fantástico. Com certeza vai ser fantástico. Depois, vamos usar, se houver necessidade, qualitativamente, porque o fluxo do incentivador não é um fluxo fisiológico, né? O nosso fluxo é um fluxo laminar. Então, evolutivamente, nós vamos passar a usar, preferencialmente, o incentivador a volume. Por quê? Porque ele é com fluxo fisiológico, né? Nós vamos levantar, sustentar o tambor, depois expirar. Então, o incentivador a fluxo tem um objetivo quantitativo. O incentivador a volume tem um objetivo qualitativo, mas necessariamente com o diafragma sendo utilizado. Tá? Isso é fundamental. Aí eu pergunto a vocês. Em que momento eu vou indicar fortalecimento muscular respiratório? Se eu tenho um músculo que é criado para a ventilação, se esse músculo trabalha a vida inteira, se esse músculo tem um condicionamento permanente, qual é o objetivo de fortalecer esse músculo? Quando eu faço a medição da PI máxima, né, da pressão inspiratória máxima, eu questiono muito ela porque, na realidade, quando você faz esse movimento, você faz usando musculatura acessória. Não condiz com a realidade. Eu não vou usar essa musculatura o tempo todo. O que adianta eu avaliar a força de um músculo que eu não uso? Uma coisa que eu tivesse que fortalecer quadríceps do paciente, eu vou avaliar o bíceps braquial dele. Para fortalecer quadríceps, para que eu vou avaliar o bíceps? A mesma coisa aqui. Se esse diafragma ventila o tempo todo, ele pode ter perdido um pouco da função dele por conta da ventilação mecânica? Pode. A longo prazo, ele pode ser influenciado pelo uso da CPAP? Pode, tudo pode, não estou dizendo que vai. Pode. As situações em que realmente ele perde força é quando você tem uma lesão do diafragma, uma paralisia ou uma paresia do diafragma. Isso só vai acontecer quando existe alguma secção do frênico. O frênico seccionado, né, a hemicúpula é aspirada e ele perde função, ele perde motilidade. Aí sim, você pode pensar em recuperar a motilidade e depois trabalhar a força, se você fizer a mensuração da PI máxima usando o diafragma. Quem é que faz a medição da PI máxima usando o diafragma? Ninguém. Você usa musculatura acessória para fazer PI máxima.
A PE máxima não tem muito para onde correr, porque você vai contrair abdominais, ponto. Então, a PE máxima, eu acho que é bem mais fidedigna. Agora, a PI máxima, eu acho extremamente polêmico. Então, se eu tenho uma musculatura com trabalho permanente, a não ser em situações específicas, né? Porque no caso do ventilador, o diafragma passa a trabalhar de uma forma mais passiva, né? Porque é o próprio ventilador que empurra o diafragma para baixo, né? É a própria pressão do ventilador que empurra o diafragma para baixo. Então, o trabalho é mais passivo. Então, por isso é que nós sempre trabalhamos a estimulação diafragmática junto com a ventilação mecânica, né? Depois a gente vai avaliar se realmente houve perda de força, mas não pela PI máxima geral, mas pela PI máxima voltada para o diafragma. O único músculo que eu vou querer fortalecer é ele. Para que eu vou querer fortalecer peitorais, esternocleido, trapézio, escaleno? Se a musculatura respiratória é o diafragma. Então, eu vou fazer o fortalecimento de um músculo que, na realidade, precisa ser avaliado se realmente precisa trabalhar força. Quando você faz a respiração suave, você não usa nenhum intercostal externo. Quando você usa uma inspiração forçada, uma inspiração máxima, os intercostais externos participam, mas eles não são os motores principais. Eles ajudam na expansão do gradil costal. Mas quem propiciou essa expansão do gradil costal foi o diafragma empurrando o conteúdo abdominal para baixo, permitindo que esse pulmão se expanda. Mas ele só vai se expandir se o gradil costal tracionar. Não é peitoral que traciona gradil, não é escaleno que traciona gradil. Então, isso é muito complicado. A nossa prática de cinesioterapia respiratória, todo mundo faz tudo igual. Na grande maioria das vezes, você observa que todo mundo faz tudo igual. Mas ninguém ataca o ponto. Então, talvez nem precise fortalecer a musculatura respiratória se eu tenho um diafragma bom. Então, nós temos que ter muito critério, muito bom senso. Por isso é que a gente tem que usar toda aquela proposta anatômica, biomecânica, para poder realmente avaliar o quanto essa pessoa está respirando com qualidade ou não. Porque, infelizmente, o que a gente vê muito é o uso de musculatura acessória. Eu posso associar o diafragma ao trabalho de tórax, mas começando sempre pelo diafragma. Eu vou fazer exercício respiratório que eu vou usar flexão de braço. Qual o objetivo disso? Melhorar o diâmetro longitudinal? Mas tem que começar o movimento ao diafragma. Começa aqui. Contrai aqui depois. Posso usar aqui, ó. Não trabalhei nada que eu preciso. É o diafragma. Então, isso é uma coisa a se pensar, né? Então, a qualidade... Pode falar. Mas, não, desculpa, te interrompi, pode falar, depois eu falo. Pode falar. Então, mas, por exemplo, quando você usa, por exemplo, estou falando de mim, quando eu uso o Power, tá, que eu não conseguia nada, era, né? E eu uso, claro, sempre visando o diafragma, eu não faço um movimento usando toda essa musculatura acessória, tanto que eu faço sentada no espelho, porque eu estou me vendo, então, assim, eu estou vendo se aqui eu estou fazendo algum esforço, né, ou não. A gente faz
quando a gente usa, né, o Power Brief, facilita para conseguir perceber melhor o uso desse diafragma. Sim. Pelo menos para mim, Karina. Sim. E assim, porque quando a gente conscientiza o diafragma do paciente, né? Vamos lá, eu faço o exercício de conscientização do diafragma. Muitas das vezes aquele paciente, quer dizer, a maioria das vezes, né? Principalmente se for idoso, ele tem muita dificuldade em ter a vida respirando de qualquer jeito, assim. Ele respirou, Não, é aquilo. mas ele não passou respirando de qualquer jeito. Ele usou o diafragma de uma forma automática. Ele não precisou usar outros músculos. Não, Agora, sim, a partir de... ele nunca prestou atenção na respiração, Sim. né? Então, assim, Nem nós. Coisas que a gente até... Eu, né, depois de ter ficado sem respirar, né? Tive o pulmão 99,9. Então, totalmente contido, né? Tanto que o meu caso esse ano vai para o congresso de um dia, né? Por conta dessa intoxicação pulmonar grave. A gente passa a vida toda sem prestar atenção na respiração, né? Sim. A gente deveria aprender na escola, né? A conscientizar o diafragma, né? Com certeza. Usar ele Com corretamente. certeza. Mas, então, é isso que eu te pergunto. Mas aí, quando a gente usa, né, esse incentivador, claro, o diafragma, não facilita o paciente entender, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, né, em entender a respiração, né? Sim, você pode usar sem nenhum problema, desde que você direcione para o diafragma, e até com carga baixa ou nenhuma, somente servindo como incentivo, né? Nada impede que você use, não há uma coisa que contraindique. Apenas o critério de uso é que tem que ser avaliado. Entendeu? Então, quando você usa aquele threshold, né? Você calcula a carga e tal, vai fazendo uma carga progressiva de resistência, a gente tem que avaliar se realmente essa carga é adequada, se ele realmente precisa dessa carga. Então, se eu fizesse com carga nenhuma, com o objetivo só de conscientizar, como você está falando, pode ser feito sem problema nenhum. Entendeu? Entendi. Mas com direcionamento que você está colocando, da conscientização. Tá? O que vai melhorar é o treinamento, não é basicamente por necessidade de força. Até porque no seu dia a dia você não vai usar essa força para a sua respiração. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Nesse sentido. Por isso é que é importante a gente ter muito critério nesses três aspectos: incentivadores, a fluxo, a volume e o fortalecimento. Tá? Assim, por exemplo, quando, a partir do momento que eu comecei, né, a melhorar, a aumentar a resistência, né, do Power Brief, eu comecei a me sentir menos para a atividade da vida diária. Por exemplo, eu não conseguia lavar meu cabelo sozinha. Eu não tinha condições de lavar o cabelo. Eu desmaiava. Eu desaturava lavando o cabelo, né? Então, quando eu comecei a melhorar, então, assim, hoje, ainda me sinto cansada ao lavar o cabelo, mas eu consigo. Mas antes eu não conseguia. E aí, isso que eu quero te perguntar. Aí você acha que é por conta da minha maior conscientização do diafragma, ou porque quando eu coloco uma resistência, eu ganho força no diafragma? Essa é a minha pergunta. Eu acho que não é nenhum dos dois. Eu acho que é porque você melhorou a sua expansibilidade alveolar. Você tem mais unidades de troca que permitem que você não canse, porque o diafragma você está usando sempre. Sim. Entendeu? Quer dizer, entendi. Você abriu unidades, isso é que importa. Então, a sua qualidade ventilatória melhorou, e quanto mais você usa o diafragma de forma conscientizada, ou seja, vou fazer uma incursão profunda, eu começo pelo diafragma, enquanto que normalmente as pessoas começam pelo tórax e acabam pelo tórax, né?
Então, se Sim, você consegue fazer dessa maneira, logicamente as suas unidades de uso aumentaram, você passa a ter uma quantidade maior de áreas de troca, então a sua saturação sobe, né? Sua saturação melhora porque você aproveita mais o seu oxigênio saturando a hemoglobina, né? Por isso você falou, você não desaturava porque você estava cansado. Você desaturava não é porque você não tinha diafragma. Seu diafragma não foi lesado. Você entendi. desaturava porque a sua quantidade de oxigênio que passava era baixa. À Sim, medida que você abre essas unidades, a sua saturação melhorou, mas o seu diafragma continua sendo usado, só que de uma forma mais qualitativa do que antes. Então, entendi. talvez se você fizesse um trabalho, esse que você falou de conscientização diafragmática, passasse a usar de forma mais intensa ele, você teria o mesmo resultado sem o uso, talvez, do air breathing, power breathing. Entendeu o Entendi. que eu quero dizer? Isso Entendi, entendi. é uma proposta até de fazer um trabalho comparativo, né? Isso pode virar um artigo, né? Científico. Sim, Eu sempre costumo dizer que cada atendimento que você faz pode virar um artigo científico, dependendo da sua visão, do seu foco, né? Então, agora, se você faz uma opção de coisa ao mesmo tempo, ou como você está fazendo somente esse treinamento, você tem uma visão específica com ele, né? Mas se você faz uma porção de treinamentos misturados, você não sabe qual é que está dando certo, qual é que está dando errado, né? Eu sei que essa é uma discussão ampla, mas ela é muito pertinente agora que a gente está vendo uma porção de coisas sendo feita de uma maneira inadequada, não é errada, não está prejudicando, porque o diafragma não depende de você. Você não pode entendi. melhorar a qualidade dele, né? Então, por que trabalhar musculatura acessória se eu vou usar outros grupos para ser o motor principal, né? Sim, A isso que eu estou me referindo. Então, quem sabe até você pode fazer uma comparação com isso, né? Posteriormente, aham, entendi. Por tá? exemplo, né, assim, só para eu faço natação 3 vezes por semana. Eu nado 1.000 metros em 40 minutos, né? Desde que tudo começou, e eu nado, sei lá, 8 metros e quase morria, né? Uhum. Oxímetro, enfim, faço um Sim, trabalho muito intenso. sim. Mas eu não quando eu faço a natação, né? Independente de todos aqueles movimentos da natação, eu procuro conscientizar o meu diafragma dentro da piscina, né? Porque pela hidrocinese-terapia, só o fato da gente estar dentro d'água, a gente já tem uma pressão no tórax, né? Uhum. Então, por estar ali respirando constantemente com o diafragma, mesmo dentro d'água, né? Assim, Uhum. não é uma fácil de se fazer, mas assim, hoje, né? O que os meus médicos, eu tenho um exame ainda muito ruim, uma imagem muito ruim, Uhum. uma difusão ainda ruim, né? Mas clinicamente, pelos meus exames, como a clínica é soberana, não era para eu conseguir tudo isso. E eu acredito que seja por conta dessa conscientização aí do diafragma que Sim, melhorou. com certeza. Quando Oh, você faz, no caso, Mili, por exemplo, do DPOC, né? O DPOC que. Espera só um instante. O DPOC que está naquele estágio avançado de dependência de oxigênio, né? Um trabalho da reabilitação pulmonar, um trabalho, né, de condicionamento sistêmico, não diafragmático, né, mas sistêmico, ele consegue um resultado fantástico de não ficar dependente de oxigênio, consegue sair à rua sem oxigênio, consegue trazer uma bolsinha de 2 quilos de peso. A imagem é ruim, continua ruim, os exames continuam ruins, mas a qualidade dele respiratória melhorou muito, né? Então, o que acontece com você? Os exames mostram uma coisa, mas
a sua prática diária de vida é outra em função do que você está fazendo respiratoriamente. Então, isso pode acontecer, né? Uma outra coisa que você pode usar também na piscina, antes de começar a nadar, você inspira fora da água, na parte mais rasa, né? Inspira fora da água e afunda, submerge, soltando o ar, contraindo o abdômen. Quer dizer, inspira usando o diafragma fora da água, submerge soltando a água, ou soltando o ar dentro da água. Isso vai dar a você também uma sensação muito boa de qualidade. Antes que você começar a nadar. Entendi. É o que eu falei? Tenta Entendi. fazer isso. É muito Vou interessante também. Por exemplo, quando nós fazemos um exercício que pode ajudar também na eliminação de muco, mas também pode ajudar a facilitar a respiração, que é aquele exercício de você soprar água no canudinho, né? Coloca metade do copo com água, inspira fora do canudinho, sopra no canudinho, borbulhando a água pelo máximo de tempo que você puder. Então, você faz um grande esvaziamento, né? E facilita muito o uso do diafragma para a nova inspiração. Esse é um exercício que é simples, que as pessoas conseguem fazer com mais facilidade e funciona muito bem para condicionamento respiratório, sem esforço, né? Então, o que eu chamo de zip retardo, né? Você faz um retardo da respiração por causa da coluna de água, mas não tem PIB. E é um exercíciozinho bobo, mas que ajuda bastante também, né? Esse exercício que a minha mãe faz todos os dias. Ela melhorou muito, desde o Covid, né? Qual é? Eu coloquei uma garrafa, né? Uhum. Aí coloquei 5 centímetros de água, e aí ela inspira, né, e sopra no canudinho. De uma forma sempre laminar, nunca de uma forma forçada, porque o canudo tem um diâmetro estreito, a resistência aumenta. Nós vimos ali, né? Então, ela tem que fazer de uma forma suave e prolongada. O objetivo é um maior esvaziamento para proporcionar um maior enchimento depois. E aí eu soltando, e aí eu falo para ela fazer assim, o máximo de bolinha que ela... Mas assim, mais tempo... Borbulhar. Não é? Borbulhar com a mesma velocidade. Ela ficar... Com a mesma velocidade. Isso. Tá? Ajuda muito, muito. Muito interessante. Coisa simples. Faz isso, quando ela acaba esse exercício, ela libera muita secreção. Porque você está fazendo é o mesmo tipo da expiração forçada, é o mesmo tipo da EPAP, né? Só que nesse caso você não tem a PIP, você tem só o retardo. Então a função fica muito semelhante, então ajuda a eliminar muco também. Tá? Uhum. Então eu queria que vocês pensassem sobre essas coisas que são bastante polêmicas, mas são coerentes, né? Vocês poderem avaliar qualitativamente. Eu não quero que meu paciente com pós-Covid seja um atleta, eu quero que ele respire normalmente sem esforço, como nós estamos respirando, né? Além disso, nós temos toda uma programação de cinesioterapia de extremidades que vocês vão elaborar de acordo com a necessidade, a prioridade e os objetivos, né? Então, você pode ter cinesioterapia visando motilidade, cinesioterapia visando flexibilidade, visando fortalecimento, visando equilíbrio, visando coordenação, visando tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso cada um vai ter a sua própria visão, né? Uma outra coisa importante do tratamento da Covid-19, pós-Covid, é o manejo da dor, né? Os pacientes sentem dor, dores articulares, dores musculares, né? Então, no manejo da dor, também cada um tem a sua maneira de atuar. Eu só acho que o calor superficial, no caso do infravermelho, né, da bolsa térmica, só vai ajudar realmente com um processo muito, muito periférico, né?
Muitas vezes a gente viu o pessoal usar calor profundo junto com calor superficial. Não tem indicação nenhuma se usar 2 calores, né? Basta um. Não tem por que você usar vários tipos de calor, ondas curtas de ultrassom ao mesmo tempo, né? Acho que é uma coisa incoerente. Eu acho que você tem o manejo da dor através da termoterapia profunda. Eu particularmente gosto muito de ultrassom, né? Tem o manejo da dor pelo TENS, né? Também é muito interessante quando ele é bem aplicado. Tem o manejo da dor pelo laser, também tem um aparelho mais recente que é muito interessante, né? Ele até, no momento, ele é caro, está com mais de R$ 2.000, mas ele tem uma resposta muito boa. Esqueci o nome, depois se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. É tipo um gatilho, né, que direciona, né, o laser para aquela região da dor. Tem até uma colega que fez com a gente o curso de espirometria, que tem esse aparelho, mas ela até me levou para testar aqui na minha articulação, que está sempre doendo, no sequela da espondilite, né? Ela usou, realmente, no momento que ela fez, aliviou, não permaneceu porque eu não fiz mais, né? Mas acho que é um aparelho muito interessante. Eu vou ver o nome e passar para vocês, que acho que, de repente, pode ser agregado ao arsenal de vocês, né? O gelo tem boas indicações também, né? Mas é necessário ver a tolerância do paciente, a idade e o local onde você vai aplicar, né? Nem todo mundo tolera bem o gelo. Eu, pessoalmente, não respondo bem ao gelo, eu pioro. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, né? Que o gelo acabou virando também uma febre, todo mundo usa gelo para tudo, e nem sempre ele tem uma indicação muito clara. E a acupuntura, né? Que, para quem tem essa formação, eu não tenho experiência. Eu tenho. Tem? Eu acho que a acupuntura pode ser, né, interessante, né, Renata? Então, acho que o pós-Covid pode ser muito bem associado ao alongamento e relaxamento, né? Pré ou pós, né? Eu acho que a acupuntura pode ser muito interessante também para dor, melhora muscular, né? Melhora da articulação, né? Também, melhora da amplitude articular, né? Eu acho que a acupuntura é uma coisa fantástica, já achava desde a década... Melhora a ansiedade, depressão. Né? E esse aspecto está embutido em todos os pacientes pós-Covid, né? Depressão e ansiedade. E eu acho que a acupuntura mexe com esse aspecto, né, dos meridianos todos, né? E eu acho que isso pode ser bastante útil para quem tem essa vivência. Eu, particularmente, não tenho, mas acho que para quem vivencia com a Renata, pode ser mais um instrumento, né, associado ao restante do que você vai fazer. Tá? Então, meninas, é basicamente o que eu gostaria de trazer para vocês refletirem. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? Vocês têm meu contato pelo grupo, meu contato pelo e-mail, né? Queria agradecer a vocês pela troca, que foi muito bom, né? Rever a Karina, rever a Renata e qualquer coisa que precisarem, estamos aí. Mais uma vez, Luciene, muito obrigado por tudo, pela sua competência, organização,